A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo. Essa é uma obra de ficção sobre fatos ocorridos há muito tempo na província de Chiririca da Serra e, portanto, qualquer semelhança com pessoas vivas ou situações reais será mera coincidência. Capítulo 10. Os Inocentes Úteis. Esses detratores não foram exatamente inocentes, mas certamente foram instrumentais para os mentores maliciosos que conceberam a conspiração, visando me destituir do cargo para o qual fui legitimamente eleito por milhares de pessoas, todas desejosas de uma administração íntegra e eficaz para Chiririca. Foram rotulados dessa maneira devido às suas personalidades frágeis e influenciáveis, funcionando como as proverbiais Marias vão com as outras, oscilando conforme os ventos. Poderiam até ser comparados a birutas de aeroporto, que mudam de direção sob o mínimo sopro dos ventos. Apesar disso, todos esses possuíam igual capacidade destrutiva na hora do voto, comparados aos colegas protagonistas. É importante observar que esse tipo de vereador provincial foi levado pela maré da conspiração e pressionado pelos principais conspiradores. Eles se comprometeram a votar contra mim, pois temiam ser isolados e mal vistos pelos demais caso não o fizessem. No entanto, em seu íntimo, eles sabiam que estavam trilhando um caminho equivocado e desejavam serem liberados antes da votação. Muitas vezes, esta liberação ocorre quando o prefeito, diante da ameaça de cassação e com uma comissão processante em andamento, cede à pressão e acaba atendendo à demanda originária: pagar mesadas a alguns vereadores provinciais. Essa prática é recorrente em outras províncias. O prefeito evita a cassação e os vereadores saem satisfeitos e recompensados, justificando sua mudança de posição com a alegação de, entre aspas, falta de provas, o que lhes conota até um certo heroísmo. Eu, argonauta diletante, no entanto, optei por não aceitar esse jogo sujo e preferi ser caçado a ceder às chantagens. Não paguei mesada para ninguém. Mesmo assim, busquei impedir que a maioria dos 2/3 contra mim fosse alcançada. Nos dias que antecederam a votação, pelo menos a metade dessas birutas de aeroporto já havia percebido que tudo não passava de um golpe para que os protagonistas assaltassem o poder na província. Mas a essa altura, o eficiente trabalho dos vetores policial e midiático da conspiração já havia preparado o terreno da opinião pública contra mim. E abandonar o barco do golpe naquele momento seria impopular. E observem que as pessoas fracas de caráter, sem valores e princípios a lhes nortear, procuram sempre ficar do lado que pareça mais popular e seguro. É o que a ministra imperial Roselinda Weber classificou de subserviência à, entre aspas, turba insana. E note bem, neste caso, a insanidade da turba foi planejada e criada artificialmente pelos protagonistas do golpe. Apesar disso, os 3 vereadores mais instáveis e arrependidos de haverem ingressado na conspiração, 2 dias antes da votação, pretendiam mesmo mudar o seu voto, passando a fazer a coisa certa, ou seja, votariam pela minha permanência no cargo. Chegaram a mencionar isso ao presidente canalha, que no seu afã para me derrubar do cargo, ficou muito irritado com a possibilidade de o placar da cassação não chegar aos 2/3 dos votos, 14 vereadores em Chiririca da Serra. Como, por sinal, já tinha acontecido 2 anos antes. Canalha estava contando, naqueles últimos dias, com 16 votos contra mim. Caso perdesse aqueles 3, ficaria com apenas 13 e o golpe fracassaria novamente. Ele precisava de uma ajuda adicional para manter aqueles 3 colegas sob o cabresto. A solução foi pedir ajuda ao interlocutor com o quarto poder, o vereador Marionette, para que Landim Excêntricos envolvesse sua colega, a agente Mary Brown.
Mary Brown era íntima da mulher do xerife Brutus Xaropinho, colega profissional que já havia sido predisposta contra mim porque eu tinha solicitado ao governador da capitania a substituição do então marido. Observem a rede de intrigas desse poderoso vetor policial. Marionete, Landim Excêntricos, Brutus Xaropinho, Sweet Peçonha, Zack Mera e, agora, Mary Brown. Qual foi a tarefa passada a Mary Brown naqueles últimos 2 dias que antecederam a votação? Convocar oficiosamente, já que não havia motivo oficial, os 3 vereadores birutas, instáveis e arrependidos, para irem ao CAECO e, sob o malhete, serem ameaçados de retaliações caso votassem contra o golpe. Os 3 vereadores biruta em questão são vereador Tiririca, vereador Scooby-Doo e vereador Gorjetinha. Os 3 foram, separadamente, ao CAECO durante os 2 dias anteriores à votação, tomaram um suadouro da agente Mary Brown e lá juraram que não deixariam a conspiração e que votariam contra mim. O que aconteceu? Havia 3 outros vereadores que não eram nem esquerdopatas, nem umbilicalmente corruptos. Talvez fossem suscetíveis a aceitar mesadas, caso oferecidas, mas conheciam os bons propósitos do meu governo, baseado na honestidade, e pertenciam a um partido político que pregava bases semelhantes às do meu plano de governo. Não tinham motivos para me derrubar do cargo e sabiam dos prejuízos sociais que um golpe certamente traria para a população. Eram os vereadores Mimoso, Selmo Lenga e Marionete. Mimoso era um dos vereadores mais antigos e operosos da província, além de me conhecer há mais de 20 anos. Se dependesse somente dele, jamais votaria contra mim. Selmo Lenga tinha sido secretário provincial, portanto era testemunha sensível da probidade e integridade do governo. Se dependesse somente dele, jamais votaria contra mim. No entanto, nem Mimoso, muito menos Selmo Lenga, tinham personalidade suficiente para sustentar a sua vontade interior contra a campanha de difamação urdida pelos protagonistas. Quanto a Marionete, que era meu amigo, quase um irmão, desde adolescentes, se dependesse dele, também jamais votaria contra mim. Ocorre que Marionete, além de líder dessa bancada, era também refém do agente Landim Excêntricos, que nutria ódio mortal contra mim e que o havia chantageado de tirar da gaveta um processo contra ele e que possivelmente cassaria seu mandato caso votasse a meu favor. Além de Landim Excêntricos, outro importante agente interferiu na decisão de Marionete. O deputado imperial Fitorino Traíra, que havia cometido supostamente dezenas de atos de corrupção, denúncias fundamentadas que eu encaminhei anos antes e que se arrastam até hoje, fazendo com que ele tente se proteger sob o manto do foro privilegiado até que prescrevam. Em razão desses 2 fortes motivos, Marionete abandonou a nossa amizade, a nossa fraternidade e a dignidade pessoal dele. Resolveu votar contra mim e obrigar os outros 2 colegas do partido a fazerem o mesmo, sob ameaça de expulsão. Para atemorizar ainda mais os colegas Mimoso e Selmo Lenga, Marionete inventou que o Partido Bicudo, na capital da capitania, havia decidido contra mim, fato que poderia provocar a expulsão deles caso desobedecessem. Suspeitei que isso não fosse verdade, então procurei pessoalmente o presidente do Partido Bicudo na capital, Zarcos Pingoli. Ele afirmou que aquela decisão contra mim não existia e nunca tinha sido sequer cogitada. Pelo contrário, reconheceu na minha pessoa alguém que muito colaborou com o governo da capitania nos anos anteriores. Fez e assinou uma nota pedindo aos vereadores bicudos de Tiririca que votassem contra a minha injusta cassação. Porém, mais alto do que seus valores éticos e sua coerência política, falaram aos vereadores bicudos a ignomínia e a covardia pessoal. Os 3 votaram contra mim. No cômputo dos 16 vereadores que votaram contra meu mandato, ainda falta conotar as motivações de 5 deles. Muitos vereadores estavam comprometidos por interesses pessoais e conveniências.
Bufunfa Pires era venal e motivado por dinheiro, buscando favores dos poderosos. Mascate ambulante, apesar de seu discurso sindical, traía suas bases por ganhos pessoais. Tinhoso do caviar, era dissimulado e mudava de postura de acordo com seus interesses. Chalaça dos likes, era demagogo e buscava popularidade, perfilando com qualquer um que estivesse na moda ou por cima. E por último, entre os birutas, a insólita figura do vereador Hipócrates Fariseu, que em qualquer situação em que era pressionado, sem ter opinião estudada, consistente, afirmava sempre o mesmo clichê de que era legalista, mas quando a situação apertava, votava conforme seus interesses menores. A decisão de apoiar as mentiras e difamações criadas pelos conspiradores protagonistas levanta uma questão: quem é pior? Os líderes que agem mal e enfrentam as consequências, ou os seguidores submissos que se afundam na lama dos primeiros? Capítulo 11. O Macallan Dominador. Na próxima segunda-feira, não perca. A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo.